Então, olá pessoal, professora Carla, Biologia. Então, nas nossas últimas aulas, a gente discutiu um pouco sobre compostos inorgânicos e compostos orgânicos, né? E vimos sobre água, erro de gravação, sobre água e sais minerais. E hoje a gente vai continuar discutindo um pouco dos compostos orgânicos, né? Que são aqueles compostos de origem de coisas vivas, né? Que compõem aí os seres vivos e que são importantes na nossa estrutura corporal, na nossa energia e na regulação do nosso metabolismo. Então hoje a gente vai ver sobre carboidratos, né? Quem são esses carboidratos? São os açúcares, né? Também chamados de hidratos de carbono ou de glicídios, né? Hidratos de carbono porque eles têm aí carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição básica, né? Algumas cadeias de carboidratos, além de ter essa estrutura básica de carboidrato, hidrogênio e oxigênio, elas também podem estar ligadas ao nitrogênio, ao fósforo e ao enxofre, formando substâncias complexas. Quais são as funções dos carboidratos no nosso corpo? Quando a gente fala de carboidrato, a primeira coisa que vem é a questão da energia, né? A substância que gera energia para o corpo. Mas os carboidratos também têm função estrutural e funções metabólicas. Energia, como a gente já falou, tá? E os carboidratos, eles estão divididos basicamente em 3 grupos, de acordo com a quantidade de carbonos ou a quantidade de moléculas que eles são formados. Então, os monossacarídeos são os carboidratos que têm na sua composição de 3 a 7 carbonos. Então, eles formam uma única molécula, uma molécula de monossacarídeo, que é composta, que eu posso ter de 3 a 7 carbonos, tá? E os principais açúcares monossacarídeos são as pentoses e as hexoses. Então, eu tenho 5 ou 6 carbonos na composição, né? Então, a maioria pentose ou hexose. Já os disacarídeos fazem parte do grupo dos oligosacarídeos, que são aqueles carboidratos que são formados por algumas moléculas de monossacarídeos, tá? Os disacarídeos, como o próprio nome diz, são formados por 2 monossacarídeos, e os oligosacarídeos eu posso ter de 2 a 7 monossacarídeos, formando a molécula de oligosacarídeo, tá? Esses disacarídeos ou oligosacarídeos são a principal forma que a gente encontra carboidrato de energia para se alimentar, né? No caso lá o açúcar de cana, né? O açúcar de mesa, o açúcar de cozinha, que a gente usa lá para adoçar o suco, adoçar o café, adoçar o chá, fazer um bolo. Ele é um disacarídeo. Então ele é composto por 2 monossacarídeos, tá? No caso da sacarose, né? Que é a sacarose, que é o açúcar lá de cozinha, ele é composto por uma glicose e uma frutose. Então, formando assim a molécula de disacarídeo. Já os polissacarídeos são açúcares que têm aí na molécula deles mais de 10 moléculas de monossacarídeos. Então, são cadeias gigantes de monossacarídeos. E a principal função dos polissacarídeos é ser um açúcar de reserva. Então, um açúcar que o corpo vai acessar quando ele precisar, né? Quando ele não tiver acesso a monossacarídeos e oligosacarídeos. E também um carboidrato de formação estrutural, que é o caso, por exemplo, da quitina, que forma lá o exoesqueleto dos artrópodes. E a gente tem, quando a gente fala de uma coisa que é nutriente para o corpo, a gente tem que entender também um pouquinho sobre a questão de carência e excesso, né? Então, quando a gente tem falta de carboidrato, a gente apresenta uma fraqueza. Afinal de contas, o carboidrato é a bomba de energia, né? E o excesso dele pode causar os famosos triglicerídeos, que é quando o excesso de carboidratos se acumulam nas células adiposas, formando assim tecidos de gordura, tá? E o excesso de carboidratos, quando se forma triglicerídeos, pode levar a problemas cardiovasculares. Uma outra questão importante é sobre a origem dos carboidratos, né? Basicamente, 99,9% de todo o carboidrato que os seres vivos consomem vem de origem
vegetal. E apenas o leite fornece um carboidrato de origem animal, que é o caso da lactose, que a gente encontra no leite e nos seus derivados. Além disso, a gente pode ter a questão da formação das cadeias de carboidratos, né? Então, a gente pode ter carboidratos de cadeia linear, quando monossacarídeos principalmente, e eu posso ter a chamada glicose alfa e glicose beta, de quando os carboidratos formam cadeias grandes e se ligam, né, a outros elementos, né, outros nutrientes como nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Uma coisa importante quando a gente fala de carboidratos é a questão das glicoproteínas e glicolipídios, que são polissacarídeos, que são importantes lá na membrana plasmática por fazer o reconhecimento celular, né? Então, são as substâncias também que compõem lá a membrana das células, das nossas células. Em relação aos polissacarídicos, eu tenho 2 polissacarídicos que sempre caem em provas, né? Sempre há pergunta sobre glicogênio e amido, né? Então, o glicogênio é um açúcar de reserva, um polissacarídico que a gente vai encontrar em células animais e fungos, e o amido é um polissacarídico, também um açúcar de reserva, que a gente encontra em material de origem vegetal, então em raízes, em caules e sementes. E uma outra coisa importante quando a gente fala de polissacarídicos, já que são moléculas muito grandes aí, com mais de 10 monossacarídeos na sua formação, tem a questão também da celulose, né, que é um polissacarídico já de função estrutural, né, que ele compõe a parede celular dos vegetais, e nem todos os organismos, na verdade pouquíssimos organismos, têm capacidade de degradar essa celulose e transformar ela em monossacarídeos, né, quebrar ela em monossacarídicos. No caso, os únicos 2 grupos, né, que conseguem usar a energia que vem da celulose são os poligástricos, como os ruminantes, porque eles têm uma bactéria no trato digestivo que consegue quebrar essa celulose em pequenos monossacarídeos, e outras bactérias que vivem no trato intestinal dos cupins, que também conseguem usar a celulose em forma de monossacarídeos, tá? Eu tô mandando, né, a apresentação do PowerPoint, que tem mais detalhes, tá? Então, por favor, leiam, acompanhem por lá também, anotem suas dúvidas em relação aos assuntos, tá? E no próximo vídeo a gente vai fazer 4 exercícios que eu separei que discutem, né, de vestibulares bem atuais, que discutem sobre esse assunto, tá? Então, vamos ao vídeo dos exercícios. Muito obrigada pela atenção e eu aguardo as dúvidas, as sugestões e mais pedidos de explicação sobre o assunto trabalhado. Um abraço.